A História do Paraná. Parte 2. Dos anos 1920 aos dias atuais. Na segunda parte da história do Paraná, mergulhamos em um século de profundas transformações. De estado agrícola e interiorano, o Paraná se tornou um dos motores da economia brasileira, com forte presença na agroindústria, urbanização acelerada e peso político crescente. Vamos conhecer os principais eventos e personagens que marcaram esse caminho. A partir dos anos 1920 e especialmente após a década de 1930, o norte do Paraná tornou-se o novo Eldorado do café no Brasil. Cidades como Londrina, Maringá, Apucarana e Umuarama surgiram e cresceram rapidamente. Esse ciclo transformou a paisagem e atraiu milhares de imigrantes de São Paulo, Minas Gerais e até do exterior. Esse processo foi impulsionado pelas chamadas empresas colonizadoras, como a Companhia de Terras Norte do Paraná, que loteava terras e promovia o plantio de café em grande escala. A riqueza gerada pelo café foi decisiva para a urbanização e modernização do Estado. Durante as décadas de 30 e 40, o Estado investiu na infraestrutura para escoar sua produção agrícola. A malha ferroviária cresceu e, mais tarde, deu lugar à expansão rodoviária, com destaque para a construção da Rodovia do Café, BR-376, nos anos 60, conectando o norte do Paraná ao Porto de Paranaguá. Esse período marca também o crescimento de Curitiba como centro político e administrativo cada vez mais influente. A capital Curitiba passou por profundas reformas urbanas a partir dos anos 1960, com destaque para os planos do arquiteto e urbanista Jaime Lerner. Como prefeito e depois governador, Lerner foi responsável pela criação do inovador sistema de transporte coletivo por canaletas exclusivas, considerado modelo internacional. Curitiba também se destacou pelo planejamento urbano, áreas verdes, cultura e políticas ambientais. A cidade ganhou reconhecimento mundial nas décadas seguintes como exemplo de urbanismo sustentável. O Paraná recebeu grande número de imigrantes japoneses a partir de 1930, que se fixaram principalmente nas regiões norte e noroeste. Eles contribuíram com novas técnicas agrícolas, destacando-se no cultivo de hortaliças, algodão e mais tarde na produção de soja. A soja, aliás, passou a substituir o café como principal produto agrícola do Paraná a partir dos anos 1970, tornando o estado um dos maiores produtores do Brasil, ao lado do Mato Grosso e Rio Grande do Sul. A partir das décadas de 1950 e 1960, o Paraná começou a viver um processo mais intenso de industrialização, especialmente nos setores de alimentos, madeira, papel, metalurgia e automobilismo. Grandes empresas nacionais e multinacionais se instalaram no estado, impulsionadas pela boa infraestrutura e posição estratégica. O crescimento das cidades médias como Ponta Grossa, Cascavel, Londrina, Maringá e Foz do Iguaçu contribuiu para descentralizar o desenvolvimento e formar uma economia mais equilibrada regionalmente. Durante o regime militar, 1964-1985, o Paraná, como outros estados, viveu censura, repressão política e perseguição a movimentos estudantis, sindicais e camponeses. No entanto, também foi palco de resistência. Um dos principais nomes da oposição foi o Dom Pedro Fedalto, arcebispo de Curitiba, que defendeu os direitos humanos. Também se destacaram líderes sindicais e estudantes da UFPR, Universidade Federal do Paraná, em protestos pela redemocratização. Um dos maiores marcos da história moderna do Paraná foi a construção da usina hidrelétrica de Itaipu, iniciada em 1975 e inaugurada em 1984, na fronteira com o Paraguai. É uma das maiores usinas do mundo em geração de energia. O projeto, fruto de acordo binacional com o Paraguai, teve imenso impacto econômico, social e ambiental. A cidade de Foz do Iguaçu se transformou com a chegada de trabalhadores, infraestrutura e turismo. A construção de Itaipu também envolveu a inundação de áreas indígenas e históricas, o que gerou protestos e perdas culturais importantes.
Nas décadas de 1980 a 2000, o Paraná consolidou-se como potência agrícola, com destaque para a produção de grãos, carne de frango e suína. A cooperativa Coamo, por exemplo, tornou-se uma das maiores do país, com sede em Campo Mourão. Por outro lado, o desmatamento, o uso intensivo de agrotóxicos e degradação ambiental se tornaram desafios. O estado também passou por enchentes e secas, alertando para os efeitos das mudanças climáticas. Com a abertura democrática, o Paraná revelou líderes expressivos no cenário nacional, como Roberto Requião, governador e senador, conhecido por posições nacionalistas e de esquerda. Jaime Lerner, referência em urbanismo e gestão pública. Álvaro Dias, senador e ex-governador, figura constante em debates nacionais. Ratinho Júnior, governador eleito em 2018, representa nova geração política com foco em gestão empresarial. O Paraná investiu em ensino técnico e superior, com destaque para instituições como a UFPR, a mais antiga universidade do Brasil, e universidades estaduais como o UEL, Londrina, UEM, Maringá, UEPG, Ponta Grossa e UniOeste, Cascavel. Na cultura, o estado se destacou com nomes como Paulo Leminski, poeta curitibano de projeção nacional; Alice Ruiz, poetisa e compositora; Guilherme Arantes, Vitor Ramil e Simoninha também têm conexões com o estado. Nos anos 2000 e 2010, o estado modernizou sua economia, diversificou sua indústria, tornou-se exportador de alimentos processados e atraiu investimentos em logística, tecnologia e educação. Curitiba continuou sendo referência nacional, enquanto cidades como Maringá e Londrina se destacaram em qualidade de vida. O estado também foi palco de debates políticos importantes, como a Operação Lava Jato, iniciada na Justiça Federal em Curitiba. Durante a pandemia, 2020 e 2022, o Paraná enfrentou graves desafios em saúde pública, mas também se destacou em campanhas de vacinação e organização de atendimento em cidades de médio porte. As universidades estaduais e a UFPR participaram de pesquisas, produção de EPIs e ações solidárias. Se você chegou até aqui, parabéns! Essa foi uma verdadeira viagem no tempo, mostrando como o Paraná evoluiu, resistiu, cresceu e hoje se apresenta como um dos estados mais influentes do Brasil. Curtiu a parte 2? Então siga o perfil, curta e compartilhe com quem ama a história do nosso país.